Vem, Enem, vem, Enem, vem, Enem, eu sei que eu vou bem. Aí, galera, vamos que vamos. Professor Rafa Jesus aqui do canal tá lembrando, já que vocês pediram pra gente começar a fazer algumas coisas pro Enem, vamos lançar uma playlist aí onde eu vou sempre resolver uma questãozinha aí que caiu nas provas do Enem pra tentar dar um help aí pra vocês que querem passar nessa prova. Vamos que vamos então? Hoje um exercício aí tá de geometria espacial. Vamos nessa! Então, galera, olha só que bacana aqui nessa primeira situação. Em corpos desse estilo, vocês vão entender melhor daqui a pouco. Olha só o que acontece. Imagine você que eu pegasse aqui, ó, e só estou vendo a área dessa base. A área dessa base é um círculo, essa área é verdinha. Vocês concordam que essa área aqui de cima também é a mesma? Sim. Então, o que acontece? Esse aqui é um corpo, é um sólido, tá? Que a área da base é igualzinha aqui à área da tampa, tudo bem? Maravilha. Agora, olha só esse paralelepípedo. Bom, aqui eu não falei, mas aqui é um cilindro, né? Olha esse paralelepípedo, a mesma coisa acontece. Se você considerar aqui a base, ó, essa parte verdinha, essa base é um retângulo, né? E você considerar essa base aqui que gosta de chamar de tampa, olha a tampa, então você tem a base chão lá embaixo e a base tampa aqui. Nós temos a mesma área, óbvio, porque é a mesma figura, são figuras congruentes, elas estão paralelas, maravilha. Então, nessa situação assim, que você tem essas bases paralelas e elas são congruentes e elas têm a mesma área, para você calcular o volume, basta que você faça o quê? Volume, área da base, vezes altura. Então, aqui é a mesma coisa, volume, área da base, vezes altura. Então, você não vai precisar ficar decorando um monte de fórmulas. Você olhou a base é igual a tampa, são paralelos, beleza? Eu posso falar que o volume é a área da base vezes a altura. Aí eu venho aqui e me apoio na geometria plana. Qual que é a área da base? Aqui não é um círculo? É um círculo. E a área do círculo é πr ao quadrado. Fechou. Vezes a altura aqui nesse caso, chama h. Morreu, você deduziu aqui rapidamente a formulinha do volume do cilindro. Beleza? Agora aqui a mesma coisa. Olha só, a área da base é um retângulo. Vamos falar que essa dimensão aqui é A, aqui a medida é B e aqui a medida é C. Eu vou primeiro calcular a área da base. A área da base é um retângulo. A área de um retângulo é base vezes altura. Então pronto, fiz essa base vezes essa altura. Legal. Calculada a área da base, eu vou multiplicar pela altura do corpo agora, que é vezes C. Então morreu. Então não fico decorando, nossa, o volume do cilindro é πr ao quadrado h, o volume do paralelepípedo é ABC. Então olha agora essas duas figuras que nós temos aqui. Nesse caso tem um cone, presta atenção que ele tem uma ponta aqui, certo? E aqui eu tenho exemplos de pirâmides, tá? Então aqui nós vamos para a seguinte brincadeira. Quando você tiver corpos, ó, vamos lá, vamos olhar a área da base de novo. Olha a área da base aqui. O que está acontecendo? Fazendo um corte aqui mais ou menos, ó, você observa que essa área aqui não vai ser igual à área de baixo. Ah, é verdade, professor. Então a gente faz uma brincadeira, ó. Então você percebe que esse caso não é igual ao caso anterior. Esse caso ele tem uma ponta. Então lembra no caso anterior como é que era mesmo? Volume, área da base vezes altura. Show. Só que aqui tem ponta. Quando você tem ponta, você reza 1/3. Você vai multiplicar por 1/3. Ou, galera, o que a gente brinca também? Multiplicar por 1/3 é a mesma coisa que dividir por 3. Então você fala área da base vezes altura. Tem ponta, reza 1/3. Divide por 3. Então você pode trabalhar com essas duas ideias. Volume área da base vezes altura tem ponta, reza 1/3. Ou volume área da base vezes altura tem ponta, reza 1/3. Divide por 3. Joinha? Então nesse caso aqui desse cone, como que eu chegaria no volume? A área da base é um círculo de raio errão. Então a área da base, π errão ao quadrado. Joia? Vezes a altura, que eu vou chamar de hzinho, e tem ponta, reza 1/3, acabou. Então eu não vou ficar decorando πr ao quadrado vezes h dividido por 3. E no caso das pirâmides, vai depender do quê? Vai depender da base. Então, ó, nesse caso, a base ela é um triângulo. Então, você vai fazer a área do triângulo vezes a altura, tem ponta, reza 1/3. Nesse caso aqui, uma pirâmide quadrangular, a base é um quadrilátero. Então, você faz a área do quadrilátero, a área da base, vezes a altura, tem ponta, reza 1/3. E assim por diante. Beleza? Então, olha que bacana. Primeiro caso, volume, área da base vezes altura. Joia! Tá. Se tiver ponta, o que você faz? A área da base vezes altura, tem ponta, reza 1/3, divide por 3. Maravilha. E o outro caso que eu quero te lembrar é o volume de uma esfera, tá? Então você vê que o volume da esfera não vai entrar entre nenhum desses dois casos que nós falamos aqui em cima. O volume da esfera, você vai lembrar do πr, que fugindo de uma fera, rezou 4/3.
e matou a fera com um cubo. Aqui tem uma historinha que eu conto, tá? Ainda vou fazer um vídeo sobre ela. Mas galera, o que eu vou te falar? Pro Enem, se você estiver sabendo esses 3 casos aqui, você vai detonar, você sabe chegar na área de qualquer um desses e nós vamos fazendo nos exercícios, com certeza vão aparecer cada um desses casos aí, eu vou relembrar vocês nessa playlist. Joinha, vamos pro exercício então? Então o exercício falou, em regiões agrícolas é comum a presença de silos para armazenamento e secagem de produção de grãos, no formato de um cilindro reto, sobreposta por um cone e dimensões indicadas na figura. Então, olhando nossa figurinha, fica bem claro, embaixo aqui de cinza você tem o seu cilindro, um cilindro de raio da base 3 e altura, no caso, 12, um cilindro reto, e aqui em cima acoplado tem um cone de altura 3 e raio da base também 3. Maravilha? Sussa na montanha-russa? O silo fica cheio e o transporte de grãos é feito em caminhões de carga, cuja capacidade é de 20 metros cúbicos. Então, galerinha, tem uma informação importante aqui. Tem um caminhão e o volume aí do caminhão é 20 metros cúbicos. Maravilha? Muito bom. E aí, vamos continuar a historinha. Uma região possui um silo cheio, então, ó, possui um silo cheio e apenas um caminhão para transportar os grãos para a usina de beneficiamento. Utilize 3 como aproximação para π e o número mínimo de viagens que o caminhão precisará fazer para transportar todo o volume de grãos armazenado no silo é... Então, galera, o que eu gosto de falar é o seguinte em matemática, interpretação. Então, vamos pensar aqui na língua portuguesa, o que eu vou ter que fazer? Ó, primeira coisa, eu vou ter que saber o quê? O volume do silo. Ah, é verdade. Mas e aí, depois que eu souber o volume do silo, o que eu vou ter que fazer? Você vai fazer o seguinte, eu vou pegar o volume do silo e vou fazer o quê? Vou dividir por 20. Por que dividir por 20? Porque assim eu vou saber o número de caminhões que eu vou encontrar. Nossa, é verdade. E aqui, ó, que interessante, ó, como é legal dominar a matemática, entender. Se você multiplicar em cruz, o volume do silo vai ser igual a 20 vezes o número de caminhões. Ah, é verdade, porque o número de caminhões vezes 20, que é a capacidade dele, vai dar o volume do silo. Legal, então agora que eu planejei, eu vou executar. Vamos nessa então? E como que eu vou executar? Primeiro eu vou achar o volume do silo. Mas na língua portuguesa, o volume do silo vai ser dado pelo quê? Muito bem, pelo volume do cilindro mais o volume do cone. Exatamente. Então, galera, nós temos uma missão aqui. Qual que é a missão? Encontrar o volume do cilindro e encontrar o volume do cone. Joinha? Então, esse começo de exercício serviu para isso. Serviu para a gente entender o que a gente vai fazer. Eu preciso do volume do cilindro e eu preciso do volume do cone. Vamos nessa então? Então, vamos lá. Volume do cilindro, nuvenzinha do saber. Nossa, como é que era mesmo esse negócio? O volume é área da base vezes a altura. Nossa, é verdade. Então, vamos lá. Quem é a área da base? A área da base é um círculo de raio 3. A área da base é πr ao quadrado. Show! Vezes a altura, e no caso a altura é 12. Legal, sussa na montanha-russa. Só que mais o volume do cone. Poxa, como é que era o volume do cone mesmo? Ah, se tiver ponta é o quê? Se tem ponta, reza 1/3, divide por 3. Opa, então vamos lá. A área da base, a base do cone é um círculo de raio 3, πr ao quadrado, vezes a altura do nosso cone, que também é 3 aqui, e tem ponta, reza 1/3, divide por 3. Nossa, que legal, professor. Então vamos lá, agora é só executar. Nós temos aqui 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 12, 108. Então 108π, maravilha, tranquilo. Mas aqui nós temos esse 3 cancelando com esse 3, 9π. Beleza, sussa na montanha-russa. Então chegamos que o volume do silo é 117π, só que como ele falou que poderia usar o π igual a 3, eu vou multiplicar 117 vezes 3 e vamos obter 351 metros cúbicos. Galera, então chegamos no volume do silo. E aí, conforme tínhamos combinado, é hora de finalizar. O que eu sei? Que o número de caminhões será dado pelo volume do silo, 351, dividido por 20, que é o volume de um caminhão. E fazendo essa conta, chegamos em 17,55. Agora pensa comigo. Se eu preciso de 17 caminhões mais 0,55 de um caminhão, galera, eu vou conseguir transportar todos esses grãos se eu tiver quantos caminhões? Ah, exatamente, eu não consigo ter 17,55. Se eu pegar só 17 caminhões, vai faltar 0,55 caminhão. Então eu arredondo para 18.
Então eu preciso de 18 caminhões aí para conseguir transportar tudo. Joinha. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Que tenham entendido. Se você gostou, já deixa o seu like maroto aí, o seu like esperto pra gente. Já pode deixar comentários pra gente aí, já aproveita e comenta o que você achou dessa ideia da gente dar uma focada no Enem aí e fazer alguns exercícios do Enem até o dia da prova, hein? Vai ser massa pra caramba, vai dar pra gente rever bastante conteúdo e vocês com certeza vão mandar melhor nessa prova. Vem, Enem! Vem, Enem, vem, Enem, eu sei que eu vou bem. O professor Rafa Jesus aqui encerrando então essa transmissão aqui, esse vídeo para vocês. E vamos que vamos. Espero que vocês se lembrem desses volumes. Volume área da base vezes altura. Se tiver ponta, reza 1/3. E o volume da esfera, lembra do Pierre, que fugindo da fera rezou 4/3 e matou ela com um cubo. Se você lembrou, tá lembrando. Que legal que você ficou até o final do vídeo, moçada. Então aproveita, inscreva-se aqui no canal, tá? E confira esses vídeos sugeridos para vocês, que eu tenho certeza que vocês vão gostar e vão aprender muito mais matemática. Joinha? Espero que você tenha lembrado de conferir esses vídeos, de ter se inscrito e se você lembrou, tá lembrando...